Fala galerinha do YouTube, joinha com vocês? É nós aqui de novo. Roda a vinheta. Então estamos aqui mais uma vez no nosso canal Biologia Anderson para falar com você sobre um assunto super interessante, tá bom? Hoje vamos falar sobre célula. Iniciando a nossa conversa de hoje, primeira coisa que nós devemos pensar, nós devemos nos perguntar: de que somos feitos? De que você é feito? Aí, professor, eu sou feito de carne e osso. É, você é feito de carne e osso, eu sou feito de carne e osso. Mas e a carne? E os ossos? São feitos de quê? São feitos exatamente do que nós vamos falar nessa aula de hoje. São feitos de célula. Professor, célula eu nunca ouvi falar. Vamos lá, você já ouviu falar? Se você não ouviu falar ainda, você vai ouvir falar desse conteúdo maravilhoso, certo? Que é célula. Então, de que somos feitos? De células. Eu, você, todos os seres vivos são compostos por célula. Aí vamos imaginar, professor, mas você pode questionar, professor, e de onde vem essa palavra? Não é? A gente pode se questionar, a gente pode perguntar, pode querer saber de onde vem a palavra célula. Então, vamos, para nós entendermos um pouco de onde veio a palavra célula, vamos ver. A primeira pessoa a pensar célula, certo? Foi o nosso querido naturalista inglês Robert Hooke. Então, Robert Hooke, que é esse cidadão aqui, essa coisinha linda, tchutchuca do papai. Então, essa pessoinha aqui foi o primeiro a pensar em célula. E o que foi que ele fez? Ele observou, tá bom? Ele observou uma célula de cortiça. Professor, o que é cortiça? Eu não sei, é cortina? Não, meu querido, não é cortina não, tá bom? Ele observou células de cortiça. Então, de onde vem a cortiça? A cortiça é um material vegetal, certo? É aquele que faz rolha, a rolha lá do vinho, tá bom? Então, essa é a cortiça. Então, aqui foi a primeira imagem. Olha só, vocês estão vendo aqui a primeira imagem de uma célula. Então, ele observou isso aqui e quando ele viu esses espaços pequenos aqui, ele observou e foi lá e disse: parece uma célula. É um compartimentozinho pequeno, parece uma célula. Então, daqui veio o nome célula, tá certo? Depois disso, esses dois caras aqui, esses dois caras bonitinhos, o nosso querido Schwann e Schleider, eles produziram a teoria celular. Eita, professor, teoria, exatamente. Olha aí você teorizando as coisas. Então, primeira parte da teoria celular. A célula é a unidade básica da vida e todo ser vivo é constituído por uma ou mais células. Então, isso foi o primeiro ponto da teoria celular criada por eles. Depois vem outra coisa. Professor, e de onde veio a célula? Toda célula provém de outra já existente. Então, esses são dois pontos da nossa teoria celular que esses dois aqui criaram, certo? Olha que imagem linda, olha que coisa perfeita. Essa aqui é a nossa célula, tá certo? Essa aqui é de que nós somos formados. Eu, você que está aí, somos formados desse conjunto aqui. O que é que eu quero que você se ligue, tá bom? Nesse vídeo. Então, eu quero que você entenda o seguinte: toda célula, todas elas, nós vamos falar de algumas, elas têm três partes básicas. Professor, três partes, vamos lá, é um triângulo. Três partes. Então, preste atenção comigo. Primeira, membrana celular, certo? Membrana celular, essa aqui que envolve a célula, tá bom? Segunda parte é o que, professor? Citoplasma, essa parte amarelada aqui, ó. Citoplasma, segunda parte da célula, certo? E a terceira parte, professor, é o quê? Esse rosa. Calma, galerinha, não é esse rosa ainda. Mas sim, eu, você, todos os seres vivos, nós temos material genético, tá bom? Então, material genético é a terceira parte da célula. Todas elas são compostas por três partes: membrana celular, citoplasma e material genético. Aí nós podemos pensar: professor, todas as células são iguais? Não, carinha, calma aí, calma que nem todas são iguais, tá certo? Elas têm aqueles três componentes que são muito parecidos, mas não são iguais. Olha só, aqui nós temos o exemplo de alguns tipos de célula que nós temos no nosso corpo, certo? E que são totalmente diferentes. Olha só que coisa linda aqui, essa célula aqui que é chamada de neurônio, ela faz parte do nosso sistema nervoso, muito bem. Olha aqui uma célula vegetal, olha como ela é diferente das outras, ela é verdinha, certo? Então, célula verdinha, célula vegetal, células de um tecido epitelial. Eita, professor, tecido epitelial, vamos ver em próximas aulas, tá bom?
Temos aqui também as nossas queridas hemácias. Parece uma bolachinha, ó. Coisinha redondinha, achatadinha, vontade de mastigar. Mas é uma hemácia, célula vermelha do sangue, tá certo? Aqui temos uma ameba. Uma ameba é uma célula... Calma, aqui nós temos um protozoário, certo? A ameba é um protozoário. Temos os leucócitos aqui, os soldados do nosso corpo. Eles é que fazem a defesa do nosso corpo. Legal? Aqui nós temos o óvulo e os espermatozoides. São gametas, certo? Células reprodutivas, que a união deles vai dar um zigoto. Mas esse assunto para outra aula. E agora chegamos a um ponto interessante, certo? Existem dois tipos básicos de célula. Para nós entendermos célula, temos que entender que existem dois tipos básicos. São eles as células procarióticas e as células eucarióticas. Ah, professor, e como é que eu vou diferenciar? Calma, calma que a gente chega lá. Então, olha só, células procarióticas são células que o material... Você vai observar comigo, olha só, o material genético dela é todo desorganizado, tá bom? Então, ela não tem organização. Quando você olha uma célula eucariótica, você vai observar que ela tem uma organização muito grande, certo? Tem compartimentos e é tudo muito organizado. Observa comigo, na célula procariótica, nós temos aqui a membrana plasmática, temos o citoplasma e o material genético dela vai estar solto aqui no citoplasma, certo? Ela não vai estar compartimentada. Agora observa comigo a célula eucariótica, tá bom? Célula eucariótica aqui do nosso lado, olha que imagem linda, que perfeição. Essa é uma célula animal, certo? Uma célula eucariótica. Então, primeira coisa, observa comigo aqui, ó, o núcleo, certo? O material genético das células eucarióticas, ele vai estar compartimentalizado no núcleo, tá bom? Olha só aqui o núcleo compartimentalizando o material genético, o nosso DNA, a nossa informação genética vai estar aqui. Depois nós temos o que chamamos de organelas, certo? Organelas citoplasmáticas. Professor, o que é isso? Calma, calma que a gente chega lá. Então, organelas, elas estão todas soltas aqui, ó. Nós temos aqui o retículo, nós temos o complexo de Golgi, as mitocôndrias, centríolos, mas isso é assunto para outra aula. Agora pensamos o seguinte, pensa comigo. Eu tenho dois tipos de célula, eucariótica e procariótica. As células procarióticas são células bacterianas, certo? As bactérias, seres procarióticos. E as células eucarióticas são todos os demais indivíduos. Certo? Então aqui eu tenho para você uma comparação entre uma célula animal e uma célula vegetal. Veja que ambas têm o quê? Tem núcleo aqui, ó, certo? O núcleo vai estar delimitado. Então elas são células eucarióticas. Agora pensa comigo. Professor, qual a diferença entre uma célula animal e vegetal? Vamos lá. Vamos citar apenas algumas, certo? Então primeiro, temos aqui na célula vegetal cloroplastos, certo? Essas bolsinhas verdes aqui, que são responsáveis pela fotossíntese. Muito bem. Célula animal não tem um vacúolo aqui bem grande no centro da célula. A célula animal, ela tem vacúolos, mas são vacúolos pequenos, não tão grande quanto o da célula vegetal. Outra diferença, muito importante, parede celular. Observa que além da membrana plasmática que eu tenho em ambas as células, a célula vegetal ela tem uma parede celular. Então aqui eu tenho uma célula vegetal, aqui eu tenho uma célula animal. Chegamos nesse momento para entender um pouco mais de célula, nós vamos falar um pouco sobre as organizações. Então, existem seres unicelulares e seres pluricelulares. E nós somos o quê? Nós somos pluricelulares, tá bom? Estamos aqui no grupo dos animais, então somos pluricelulares. Organismos unicelulares são o quê? Uma bactéria, temos uma alga aqui unicelular, um protozoário e uma levedura. Todos os demais desse quadrinho aqui são pluricelulares, certo? Formados por mais de uma célula. Vamos dar uma enxugada na nossa aula de hoje. 3 partes básicas da célula. Membrana plasmática, que vai ter uma aula especial para ela, certo? Falando só desse componente maravilhoso da nossa célula. Núcleo, que é onde delimita o material genético que só está presente nas células eucarióticas, certo? Célula procariótica, ela não tem núcleo. E o nosso querido citoplasma, certo? Então, dando uma geral, hoje nós falamos de quê? Hoje nós falamos de célula, que ela foi descoberta pelo nosso querido Robert Hooke, que ele foi quem denominou a célula, dizendo que aqueles espaços que ele estava vendo era chamado de célula. Depois, nós vimos o quê? Nós vimos que as células são formadas basicamente por 3 partes, certo? Que são elas, membrana celular, citoplasma e material genético. Ah, professor, então não é núcleo? Não, calma que eu tenho células que não têm núcleo, certo? Então, primeira coisa, membrana plasmática, citoplasma, material genético. Depois nós vimos o quê? Depois nós vimos que as células, elas
podem ser de dois tipos, não é? Procarióticas e eucarióticas, certo? Então as procarióticas, material genético enrolado, ela é toda desorganizada, e o material genético vai ser dissolvido no citoplasma, tá bom? Então ele vai estar lá misturado ao citoplasma, sem organização. Células eucarióticas, o material genético vai estar delimitado dentro de um núcleo, que é delimitado por uma membrana chamada carioteca. Ela também tem algumas organelas que são responsáveis por diversas funções na célula. Nas células eucarióticas, nós vimos que tem dois tipos de célula, a célula animal e a célula vegetal. Vimos algumas diferenças sobre elas. E depois vimos que existem seres unicelulares e seres pluricelulares. Então, ficamos por aqui. Beijo grande e até mais!